Agradeço pela oportunidade de aqui estar e peço ser amparado pelos amigos mentores durante essa minha breve reflexão. Alguns anos atrás, depois de ter feito a leitura de algumas questões do Livro dos Espíritos, fui assistir a um vídeo de um rapaz com quem me identifico bastante com o seu modo de estudar aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Gosto como ele trabalha a relação desses ensinamentos, as parábolas, os acontecimentos relatados pelos evangelistas, com o que nos é apresentado pela nossa doutrina. Lembro-me de ter lido a questão 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta, que em algumas traduções aparece como Jesus somente, na tradução que eu tinha em mãos no momento, apresentava a resposta Vede Jesus. Confesso que depois de ter assistido ao vídeo, cujo título era Conheço a Jesus, voltei à questão 625 e pude ver com um olhar mais atento que os Espíritos estavam falando para não simplesmente olharmos para Jesus, mas sim que víssemos que Ele estava nos revelando muito mais. Estava Ele nos convidando a irmos mais além do que aquelas letras do Evangelho, aquelas letras do Evangelho nos mostravam. Era um convite para que fôssemos além do olhar para Jesus, e sim que víssemos a Jesus, que buscássemos, como muitos falam, o espírito da letra. No Livro dos Espíritos, parte da resposta à questão 628 diz assim: Entretanto, não há para o estudioso nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque tudo contém os germes de grandes verdades que, ainda que pareçam contraditórias umas com as outras, esparsas que estão no meio de acessórios sem fundamentos, são muito fáceis de coordenar, graças à chave que nos dá o Espiritismo para uma multidão de coisas que puderam, até aqui, vos parecer sem razão e da qual hoje a realidade vos é demonstrada de maneira irrecusável. Não negligencieis, portanto, de aurir objetos de estudos nesses materiais. Eles são muito ricos e podem contribuir poderosamente para a nossa instrução. Pois bem, a partir desse dia, sempre que vou aos encontros de um texto, uma breve leitura do Evangelho, faço o exercício de ligar o texto em questão com a raiz do assunto oferecida pelo autor. Em qual evangelho posso encontrar tal passagem? Por que o evangelista disse tal frase? Qual o contexto em que a parábola está inserida? Para quem Jesus está dando a sua lição? Para pescadores, uma senhora, dona de casa, agricultores, criadores de ovelhas? Nesse sentido, para a reflexão de hoje, vou tentar mostrar como faço esse exercício de buscar a ligação da parábola contada, por exemplo, com o ambiente em que se deu a mesma. Quero, se me permitirem, fazer a leitura de alguns trechos, alguns comentários sobre o nosso tema, o perdão, e deixar para vocês a busca pelo já falado espírito da letra. Estou usando o Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias. O título do texto que eu separei é Erro e Perdão. Está em Mateus 18, 15 em diante. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, repreendê-lo, entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhaste teu irmão.
Mas, se não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, seja estabelecida toda a questão. E, se ele se recusar a ouvi-los, dize-o à igreja, que é uma assembleia, um lugar de reuniões. Se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Amém. Ou seja, em verdade, vos digo que tudo o que ligardes sobre a terra estará ligado nos céus, e tudo o que desligardes sobre a terra estará desligado nos céus. Novamente, vos digo que, se 2 de vós estiverem de acordo sobre a terra, a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, lhes acontecerá da parte de meu Pai que está nos céus. Ainda no capítulo 18, versículos 20, 21 e 22. Pois onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe diz: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Se observarmos, vamos notar que Jesus nos apresenta um compromisso firmado entre aqueles que estiverem reunidos em um bem comum, em seu nome, e ele, Jesus. Antes de apresentar os comentários sobre os versículos do evangelista Mateus, gostaria de abrir um parênteses e, como comentei anteriormente, buscar o espírito da letra e mostrar o porquê das 7 e das 70 vezes 7 contidas no texto. Repito, estou fazendo aqui uma breve reflexão particular, como eu interpretei os textos. Sabemos que quando nos debruçamos sobre o Evangelho de Jesus, são inúmeros os pontos de vista que iremos encontrar. Sobre o mesmo assunto, teremos muitos caminhos a seguir. Fica a critério de cada pessoa, de cada grupo de estudo, fazer o melhor uso do melhor caminho que lhe seja oferecido. Vamos voltar a nossa atenção ao Antigo Testamento, mais especificamente em Gênesis, capítulo 4, versículo 13 ao 16. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Ainda em Gênesis, capítulo 4, versículo 18. E conheceu Caim a uma mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele, Caim, edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Lameque então se casa com 2 mulheres, Ada e Zilá. Em Gênesis ainda, no capítulo 4, versículos 23 e 24. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouve a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7.
O número 7 representa para o judaísmo completude, representa a total entrega, perseverança, plenitude, a fé. Em hebraico, Sheva, que é o número 7, e Shvuah, juramento, elas têm a mesma raiz. Então, o número 7 aparece na Torá repetidas vezes. São inúmeras vezes que o número 7 aparece na Torá. A Torá, que significa lei, faz a base do judaísmo. É composta de 5 livros: Gênesis, o Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Um acontecimento ligado ao número 7 e que também fala sobre o compromisso assumido pelo povo perante Deus, nós podemos ler em o livro de Josué, tá? No capítulo 6, versículos de 1 a 5. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Em Josué 6:20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Josué, essa personagem, assume como que o lugar de Moisés depois de sua morte, e Deus diz a ele, Josué, que então guiasse o seu povo para a terra prometida. Porém, no caminho existia essa cidade chamada Jericó, e os versículos acima relatam a tomada dessa cidade com um relativo sucesso, conforme o que fora dito por Deus e realizado pelo povo. Vemos aqui bem claro o compromisso firmado entre Deus e o povo. E creio não estar equivocado ao afirmar que o povo hebreu chegou a derrotar mais de 30 outros povos. Mas isso é assunto para fazermos em outras reflexões. Voltemos a nossa atenção aos comentários sobre o perdão que encontramos em algumas obras espíritas. Em O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus, de Francisco Cândido Xavier, nós vamos ler em Mateus 18:21. Então, aproximando-se, Pedro disse-lhe: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu perdoarei? Até 7 vezes? Segue o texto publicado em Reformador, de outubro de 1972, na página 273. O título é O Ofendido. Se alguém te ofendeu, perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes. O ensinamento do Cristo define com clareza as vantagens potenciais da criatura insultada ou incompreendida. Por isso mesmo, não traça o Divino Mestre quaisquer obrigações de caráter imediato para os ofensores, de vez que todos aqueles que ferem os outros esculpem para logo, na própria alma, os estigmas da culpa. E toda culpa é sempre fator de enfermidade ou perturbação. Em todo processo de ofensa,
quem a recebe se encontra num significativo momento da vida espiritual. É quem dispõe do privilégio de desfazer as trevas dos gestos impensados, suscetíveis de se alastrarem em desequilíbrio. Quem guarda a possibilidade de preservar a coesão e a harmonia do grupo em que se integra. Quem conserva as rédeas da defesa íntima de quantos lhe usufruam a amizade e a convivência, ainda capazes de reações inconvenientes ou negativas, à frente da injúria. Quem efetivamente pode auxiliar o ofensor através da bondade e do entendimento com que lhe acolhe as agressões. E quem, por fim, consegue beneficiar-se, resguardando o próprio coração por imunizá-lo contra a queda em revide ou violência. O ofendido, entretanto, tão somente obterá tudo isso caso se disponha a esquecer o mal e perdoar o adversário, prosseguindo sem reclamar na construção incessante do bem e na sustentação da harmonia, porque toda vez em que nos transformarmos leviamente em ofensores, passamos à posição de doentes da alma, necessitados de compaixão e de socorro, a fim de que não venhamos a cair em condição pior. Segue o texto publicado em Ceifa de Luz, FEB Editora, capítulo 2, referente a Mateus, capítulo 18, versículo 22. Jesus lhe diz: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O título é Desculpar. Atende ao devedor da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. De certo que o mal contará com os empreiteiros, que a lei do Senhor julgará no momento oportuno. Entretanto, em nossa afeição de criaturas igualmente imperfeitas, suscetíveis de acolher-lhe a influência, vale perdoar sem condição e sem preço, para que o poder de semelhantes intérpretes da sombra se reduza até a integral extinção. Recorda que acima da crueldade encontramos, junto de nós, a ignorância e o infortúnio que nos cabe socorrer cada dia. Quem poderá, com os olhos do corpo físico, medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolvem no espinheiral do crime? Quem na sombra terrestre distinguirá toda a percentagem de dor e necessidade que produz o desespero e a revolta? Dispõe-te a desculpar hoje, infinitamente, para que amanhã sejas também desculpado. Observa o quadro em que respiras e reconhecerás que a natureza é pródiga de lições no capítulo da bondade. O sol revela generoso o monturo que o injuria, convertendo-o sem alarde em recurso fertilizante. O odor miasmático do pântano, para aquele que entende as angústias da gleba, não será a mensagem de podridão, mas sim rogativa comovente, para que se lhe dê a bênção do reajuste, de modo a transformar-se em terra produtiva. Tudo na vida roga entendimento e caridade, para que a caridade e o entendimento nos orientem as horas. Não ouvides que a própria noite na terra é uma pausa de esquecimento para que aprendamos a ciência do recomeço em cada alvorada nova? Faze a outrem aquilo que desejas que te faça. Advertiu-nos o amigo e os céus. E somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio e com a força da humildade, é que atingiríamos em passo definitivo o reino do eterno bem com a ausência de todo mal. E já finalizando o nosso encontro,
Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, logo na introdução, resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, item 12. Não é preciso nunca retribuir injustiça por injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer seja o mal que se tenha feito. Poucas pessoas, entretanto, admitirão esse princípio, e as pessoas que estão divididas não devem, senão, se desprezar umas às outras. Não está aí o princípio da caridade, que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e a perdoar aos inimigos? Bem, essa era a minha reflexão. Espero ter conseguido mostrar com alguma clareza como buscarmos o perfume contido nos ensinamentos do nosso Mestre. Espero também que consigamos, praticando esse exercício, nos aproximarmos um pouco mais de Jesus, como ele mesmo nos disse em João 15:15. Não mais vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos tenho chamado de amigos, porque todas as coisas que eu vi junto do meu Pai vos dei a conhecer. Fiquem com Deus.